Pessoal, Hugo Mota, ele é o novo presidente da Câmara dos Deputados, ok? Isso significa que o apoio dele para a esquerda ou para a direita é totalmente válido. No vídeo que eu postei aqui no canal, eu mostrei que o Hugo Mota estava totalmente contra o bolsonarismo e contra qualquer tipo de anistia, porque foi o discurso que ele deu lá na posse dele. Mas saiu um novo vídeo do Hugo Mota dele meio que se desestabilizando. Mas será que isso é uma fake news? Será que isso é uma notícia falsa? É o que você saberá neste vídeo aqui. Mas não acredite nos bolsonaristas, pessoal. Vocês sabem, os bolsonaristas eles fedem, eles cheiram mal. Ou seja, não escuta as mentiras do bolsonarismo. Eles querem o caos para o Brasil. E se você não é um bolsonarista, se inscreve aqui no canal, deixa aqui um like, comenta alguma coisa, porque o bolsonarismo talvez não vá gostar desse vídeo e tá tudo bem, porque eu preciso do seu apoio, enquanto os bolsonaristas podem continuar chorando e terão que fazer o L. Vamos lá. Dos super ricos, vamos supor. Quem é que não quer aprovar a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais? Essa é uma matéria simpaticíssima. Todo parlamentar se sente muito à vontade de votar isso, porque você consegue, para uma parcela gigante da nossa população, você levar um benefício. São pessoas que precisam, porque tem uma faixa de renda baixa. Então, é uma matéria muito boa. Então, se não tivesse impacto, nós já teríamos votado, digamos assim. Mas nós temos que ter a responsabilidade fiscal. Essa é uma prioridade que nós não abrimos mão. A Câmara tem sido, ao longo dos anos, a âncora de responsabilidade do país e continuará a ser sob a nossa gestão. Então, é preciso que o governo seja muito específico sobre onde estará a compensação para que essa medida seja tomada, para que o efeito que tivemos no final do ano, quando o pacote de corte de gastos foi anunciado junto com essa medida, e nós vimos que o pacote acabou sendo aprovado e não trouxe praticamente efeito positivo algum do ponto de vista da especulação do mercado financeiro, onde agora já viramos o ano com o Banco Central aumentando novamente a taxa de juros para controlar a inflação. O dólar teve um crescimento absurdo no final do ano, recuou agora não por uma questão nacional, muito mais por um cenário internacional com as decisões do governo americano, e nós temos que saber que nós temos a obrigação, com esse cenário internacional, com o cenário hoje interno do país, a sermos mais eficientes. O governo erra quando se distancia dessa agenda. O governo precisa ter isso como um pilar, porque não há crescimento de um país com causa econômica. Mas considerando então esse compromisso que o senhor tem e que vai levar em relação à responsabilidade fiscal do parlamento, eu gostaria de ter essa declaração. Podemos pensar num texto aprovado sem compensação, ou o senhor não abre mão? Olha, se aprovar, vamos trabalhar para aprovar, mas desde que já venha previsto no mesmo texto a compensação. Se nós não tivermos a compensação para essa medida, nós vamos ter uma repercussão muito negativa. Por quê? Porque vai ser mais uma medida de aumento de gasto público. E isso tem, nos últimos meses aí principalmente, deixado todo o setor produtivo, todos os investidores, sejam eles nacionais ou internacionais, bastante inseguros com o futuro do Brasil. E isso tem travado o país. Se você pega uma taxa de juros alta, como é que nós temos? Nós pegamos a iniciativa privada toda desconfiada com aquilo que vai acontecer nos próximos anos no país. E o governo, sem ter responsabilidade com os gastos, é o cenário perfeito para daqui a pouco termos a inflação voltando com toda a força. Você tem um cenário econômico de muito descontrole. E isso nos preocupa bastante. Então, acredito que não é só o presidente Hugo Mota, é a casa, é o próprio Congresso Nacional, não se sentirá à vontade de votar uma matéria que, repito, é muito boa, que nós apoiamos, sem ter a compensação. Então, é uma tarefa para o Ministério da Fazenda poder, na hora em que a matéria for começar a ser discutida, já trazer de onde está se buscando a compensação e se essa compensação realmente é suficiente para se dar esse benefício. E eu vejo assim, não adianta você fazer distribuição de renda, não adianta você querer fazer muitas vezes tomar, melhor dizendo, medidas importantes para as pessoas que mais precisam, se você tem uma moeda fraca, se a nossa moeda perdeu o poder de compra, porque você vai estar dando o recurso, mas o cidadão vai lá no supermercado e não consegue comprar o que comprou no mês passado. Então, é por isso que é importante esse equilíbrio, e nós vamos ter que suar muito a camisa, nós vamos ter que trabalhar bastante para poder o Congresso fortalecer a agenda do ministro Fernando Haddad e conscientizar o governo de que nós não abriremos mão da estabilidade fiscal do país. Presidente, o nosso tempo é curto, a gente precisa caminhar
por outros assuntos também. Eu queria falar sobre marco civil da internet, regulação das redes. O Supremo Tribunal Federal está debruçado num julgamento que será retomado agora em abril sobre o assunto. O governo tem estudado propostas. Algumas propostas surgem no Congresso, mas com a impressão de que o Congresso reiteradamente vira as costas para esse assunto. O senhor vai assumir para si esse papel constitucional de legislar sobre um assunto que é tão importante para as eleições, por exemplo? Bom, esse assunto ele foi muito debatido no biênio passado. Inclusive, o deputado Orlando Silva chegou a andar nas bancadas com um relatório apresentado, mas a narrativa sobre a regulação das redes em que aquilo poderia representar uma censura, uma consequência de não permitir que as pessoas pudessem expressar ali a sua opinião. Agora, nos Estados Unidos, as próprias plataformas estão mudando o formato com a chegada de um governo de extrema-direita. Então, é uma pauta que também tem uma polêmica muito grande. Se eu anuncio aqui, Tainá, e respondo afirmativamente a sua pergunta, não, vou puxar para mim, vou pautar, eu já tenho o assunto nascendo de forma completamente errada. Por quê? Porque nós sabemos que há um antagonismo na casa, ou há a compreensão de que entrar nesse assunto significa você regular algo que hoje não tem lei alguma, mas que nós não vamos permitir que se censure ninguém, que isso fique de maneira muito transparente, muito clara, muito firme ali, ou o debate ele vai sempre ser levado para uma narrativa de que se está querendo tutelar a opinião das pessoas. Então, é um assunto complexo, é um tema, assim como o da anistia, difícil, porque divide a casa, que nós vamos ter também com muita responsabilidade. Nós não queremos inaugurar o ano legislativo com todas essas polêmicas. Por quê? Porque nós podemos atrapalhar a pauta do ano inteiro, porque na hora que acontece isso, a casa entra em obstrução, aquilo que é verdadeiramente prioridade deixa de estar na ordem do dia e acabamos ficando aí gastando energia com matérias e temas que na verdade não vão andar e vai atrapalhar o dia a dia da casa. Então eu tenho que ter muita responsabilidade, muito equilíbrio. Eu tive o apoio dos dois lados, eu vou sempre dialogar, vou sempre ouvir, não vou atropelar ninguém. Por quê? Porque foi esse o mote da nossa campanha, foi esse o compromisso que fiz de buscar fazer a gestão o máximo possível compartilhada para que a casa em si possa se fortalecer, o parlamento possa ser a casa das soluções e não a casa dos problemas. Mas então, por enquanto, é deixar o Supremo Tribunal Federal decidir? Olha, eu acho que o Supremo Tribunal Federal querer entrar nesse tema. Mas se o Congresso não legisla? Não, o Supremo tem cometido e tem debatido e decidido sobre muitos temas. E esse é um tema que cabe ao Congresso Nacional, na minha avaliação. Você deveria ser discutido na Câmara dos Deputados, como o senhor está dizendo, e no Senado Federal. Eu penso que a casa que deve discutir isso, a casa das leis, é o Poder Legislativo. Então eu entendo que o Congresso, no seu tempo, pode legislar. Não legislar também é uma posição. Nós não temos que legislar sobre qualquer assunto a todo momento. Mas aí vai caber ao Supremo decidir. Não há essa obrigação que nós temos que decidir até semana que vem se vai regular as redes ou não vai. Às vezes o Congresso pode não estar ainda entendendo que aquele é o momento, ou que esse assunto não está maduro para isso. Porque você tem que ter um ambiente político. Não é só a vontade do presidente. Se eu chegasse amanhã e pautasse a regulação das redes, o que é que nós iríamos pautar? Quem vai ser o relator? O que vai estar nesse projeto? Esse projeto tem como fazer um acordo, avançar em um ponto, recuar em outro, fazer um texto possível, porque dessa forma, penso eu, é a maneira correta de se fazer num regime democrático e não vir com uma decisão judicial de cima para baixo, obrigando todo mundo de uma hora para outra a cumprir aquilo. O parlamento, ele é isso, o parlamento é a divergência, é a diferença que existe entre os partidos, a diferença que existe entre os pensamentos parlamentares, que faz com que nós tenhamos essa beleza que é a democracia de se construir algo a quatro mãos onde todos participem. O que eu garanto é que da nossa parte, na Câmara dos Deputados, nós estamos prontos ao diálogo, prontos para debatermos essa agenda e ajudar em tudo que for em favor do país. Não está aqui subentendido que nós estamos garantindo, até porque eu não posso garantir isso, e sei também que falo por uma parcela importante da casa, que tudo que o governo mandar vai ser aprovado. Não é assim. Nós temos o interesse de colaborar com o país e a agenda que for enviada à Câmara dos Deputados, que seja positiva para o Brasil, nós estaremos lá para priorizar, para agilizar, para aprovar, o parlamento fazer as mudanças necessárias e dar a nossa contribuição para o nosso país. Presidente, a gente sabe, o senhor falou que o governo não tem contribuído muito no corte das despesas. Há uma expectativa que em 2026, enfim, quanto mais perto de 2026, historicamente, mais o governo gasta. Quero saber, mais uma vez, de acordo com o seu compromisso do Legislativo, com a responsabilidade fiscal, se o governo ficar mandando projetos para gastar, vocês serão
um escudo, uma barreira de contenção? Com certeza, eu vejo um Congresso muito mais conservador e preocupado com a economia do que um Congresso que, vamos dizer, não se preocuparia com a estabilidade fiscal. O que é que eu noto? Né, eu vejo, no Congresso, né, uma certa resistência em se votar, por exemplo, mais projetos que venham a aumentar de alguma forma a carga tributária. O Congresso não está mais à vontade, até porque nós passamos praticamente 2 anos apoiando completamente a agenda do ministro Haddad, até porque era uma agenda muito justa, só que o que é que está se vendo? Que o problema não está só em aumentar a arrecadação, até porque a arrecadação bateu recordes agora em 2024, com tudo que o Congresso ajudou a fazer. Se aprovou lá a taxação de offshores, mudamos o voto de qualidade do CAF, uma série de medidas que ajudaram o caixa do governo. E aí, o que é que nós estamos vendo? Tá o recurso entrando de forma satisfatória, mas saindo também de forma demasiada. Então, não está o segredo, e o governo precisa entender isso, não está enquanto se arrecada, se está enquanto se gasta. Porque se você não tem a responsabilidade no gasto público, você pode aumentar a arrecadação toda semana, que nunca vai ser suficiente. Então, esse dever de casa, se o governo entende, o Congresso está pronto para apoiar essa agenda, nós vamos conseguir trazer benefícios muito grandes para a nossa economia, nós vamos ter as pessoas entendendo que o Brasil se preocupa com as suas contas públicas e com certeza vai ser muito mais fácil fazer política social, fazer investimento público com a moeda forte, com a taxa de juros controlada, com a inflação sem crescer e o brasileiro sentindo que tanto o poder público quanto a iniciativa privada estão todos remando numa mesma direção e não remando em direções opostas. Vocês viram aí, pessoal, o presidente da Câmara dos Deputados. Bem, pessoal, eu acho que ele está na linha tênue entre o bolsonarismo e a esquerda, já que ele mesmo falou que recebeu apoio de ambos os lados. Não, ele não está com o Bolsonaro. Não, a partir dessas fontes e desses vídeos, ele não está com o Bolsonaro, mas possivelmente ele também não esteja com o presidente Lula. Aqui vai precisar de um jogo de diplomacia do presidente Lula, e nós sabemos que o presidente Lula é ótimo nisso, diferente do bolsonarismo, certo? Ou seja, pessoal, se você gostou desse conteúdo, se inscreve, deixa um like, comenta algo que você achou interessante do vídeo. E se você é bolsonarista, como eu disse no começo, faz o L e continua chorando. Ei, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se cuida e até a próxima.